Ok, então, olá, seja bem-vindo aqui na nossa aula. Espero que realmente Deus esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família, tá? E hoje aqui nessa nossa aula, aqui no nosso vídeo, nós vamos falar sobre o tema conflito de gerações, tá? É normal que em todo tempo haja algum conflito entre as diferentes gerações. E olha, não só na igreja, mas também dentro até da família, né? E dentro até da sociedade, né? Como um todo. É normal que uma geração nova questione tradições, paradigmas de uma geração antiga. Também é normal que a geração mais antiga tenha uma certa resistência a algumas novidades aí trazidas por uma geração mais nova. Isso sempre foi assim. Talvez o que tenha acontecido nos últimos tempos é que a diferença entre as gerações agora está mudando muito rápido, mas isso sempre aconteceu. E esses conflitos de gerações acontecem também, claro, dentro da igreja, né? E às vezes, falando desse conflito, ele até assim descamba para uma espécie até de disputa mesmo, né? Uma guerra entre as gerações em que uma pode acabar prevalecendo sobre a outra. E olha, não é incomum assim nós encontrarmos igrejas majoritariamente de pessoas mais velhas. E os jovens mais novos, os adolescentes, né, não tenham ali o seu espaço. Claro, e o contrário também, né? É comum também a gente encontrar igrejas onde ela é, assim, entre aspas, dominada pelos mais jovens, e os antigos, claro, também percam ali o seu espaço, né? Acho que aqui na nossa igreja, falando, talvez a sua igreja, né, mas falando aqui da nossa igreja, eu considero assim que a nossa igreja ela está ali no meio termo em relação a isso, por enquanto, né? A gente tem ali ainda jovens, né, e também pessoas mais antigas. Mas assim, falando aqui da nossa igreja, eu percebo que vai assim prevalecendo a identidade por enquanto dos mais tradicionais, né? Dos mais velhos aí, né? E a geração mais velha aí do que a geração dos jovens, né? Mas enfim, tá? Eu não sei se no futuro, não sei o que vai acontecer, né? Aí nos anos aí para frente, né? O que vai dar aí falando da nossa igreja aqui, né? Como é que a gente vai caminhar para isso? Mas por enquanto eu vejo um certo equilíbrio, né? Falando aí das nossas igrejas. Mas assim, então eu quero te dar um exemplo aí do que eu estou falando, do que eu quero te falar sobre esse choque de gerações aí, um exemplo bem claro aí disso, né? Que é aquele tradicional conhecido choque, né? Nas igrejas, lá no passado, né? Lá pela década de 80, de 90, que foi a chegada da bateria, né? Você lembra? Você que aí é mais velho, né? A bateria era um grande tabu aí nas igrejas, né? Eu lembro, ela era às vezes só permitido lá dentro da sala dos jovens, né? Ali no salão dos jovens, né? Mas pouco a pouco, né? Foi se inserindo a bateria dentro da igreja mesmo, dentro dos cultos mesmo, né? Mas isso foi um choque lá entre gerações que aconteceu, né? Um outro exemplo que eu posso te dar aqui é a própria questão da figura pastoral, né? A figura do pastor, aquele homem com terno e gravata, né? Que as pessoas mais tradicionais, aí os irmãos mais tradicionais, né? Eles associam a figura ali pastoral com a vestimenta, né?
Então, quando você chega ali e você está vestido ali, por exemplo, com uma camisa polo, né, e você é um pastor e você é convidado para pregar e você chega com aquela camisa ali mais à vontade, né, então é normal que alguns irmãos, né, mais velhos aí, tradicionais, se sintam incomodados com isso, né. E com certeza, irmãos de igrejas, né, às vezes procuram pastores, às vezes, que pregam, né, que não se vestem aí com terno e gravata, né, pessoas, às vezes, procuram esses pastores depois, né, entristecidos pelo fato desses homens não usarem terno. Mas isso é normal, né, faz parte, é isso que eu estou querendo te dizer, faz parte de uma diferença de visão de mundo, não é? De uma diferença de gerações. Então, esses conflitos de gerações acontecem na igreja também. Bem, mas antes de eu entrar nesses conflitos em si, eu quero te falar hoje, aqui, eu queria falar um pouco das gerações para você, né? E vamos conhecer aí um pouco as gerações, tá? Bem, então vamos lá, né? Eu coloquei aqui uma tabelinha com as diferentes gerações, tá? Para a gente saber um pouco, né? Conhecer um pouco. Então, assim, hoje as ciências sociais, quer dizer, as pessoas que estudam aí o comportamento, né, do ser humano, né, tenta classificar essas gerações em faixas etárias, né? E eles dão alguns nomes para essas gerações, né? E também tentam aí definir algumas características dessas gerações, tá? Assim, antigamente as gerações elas tinham uma distância muito maior que hoje, né? 20, 25 anos, né? Para uma geração passar para outra. Hoje não, hoje as gerações têm uma distância menor, né? Eles falam aí entre 10, 15 anos, né? A geração já tá mudando, né? Mas, assim, quais são as principais gerações, né? Aí que essa turma que estuda aí esse assunto identifica hoje, tá? Então, primeiro, os veteranos, tá? E quem são esses veteranos? Tá? A geração aí dos veteranos. Os veteranos são aqueles que nasceram antes de 1950, tá? Então, lá naquele contexto rural, de pré-urbanização, tá? Depois dos veteranos, a outra próxima geração são os chamados baby boomers, tá? E esse termo baby boomer, tá? Então, assim, baby, você sabe, neném, né? É criança aí, né? Recém-nascido, né? Booms de explosão mesmo, né? De boom, né? Então, essa geração, a explosão de bebês, na verdade, se for uma tradução mais livre aí, tá? Então, por que eles deram esse termo? Esse termo aqui é porque foi o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltavam da guerra, né, acabou acontecendo esse chamado boom de bebês, né, que nasceram aí, né? Então, essa geração que nasceu aí pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, então ela ficou conhecida como a geração Baby Boomer, tá? Essa geração foi a geração, foi aqueles jovens, falando aqui do Brasil, né, que estavam ali durante o regime militar, né, aqueles jovens ali que viveram a questão da Guerra Fria, enfim, tá? Bem, depois da geração dos baby boomers, tá? Nós temos a geração chamada geração X, tá? Que é aqueles que nasceram ali entre 70 até 84, tá? Então, os nascidos aí
de 70 a 84, 85, tá? Fazem parte aí da geração X, tá? E foi realmente aí nessa geração, né, que nasceu, né, que cresceu ali a questão da tecnologia, né, surgimento ali da tecnologia na popularização ali dessa tecnologia, né, e a questão da urbanização também, né. A geração Y, tá? São aqueles que nasceram ali entre 85 e 99, tá? E essa aqui já é uma geração que cresceu, assim, no mundo da internet, tá? É a geração aí dos sites, dos e-mails, né? Depois nós temos a geração Z, que já é ali aqueles que nascem entre 2000 a 2009, 2010, tá? E essa já é uma geração ali que cresceu, né, ali com os smartphones, né, com as redes sociais aí da internet, tá? E, finalmente, nós temos a geração Alpha, que é essa geração que está aí desde 2010, né, e realmente que ninguém sabe exatamente o mundo que elas vão encontrar aí daí para frente, tá? Mas assim, olha, veja que esses limites aqui, entre essas gerações, essas datas, né, ele não é exata, tá? Tem muita discussão aí quando termina exatamente uma geração e começa a outra, tá? Mas essas datas aí, esses períodos, eles nos dão aí uma ideia, né, da diferença realmente de contexto social e cultural em que cada geração viveu. Bem, então agora eu queria detalhar mais um pouco as características de cada uma dessas gerações, tá? Mas assim, antes de fazer isso, eu quero que você tenha em mente o seguinte, porque assim, quando eu falar assim, olha, a geração Baby Boomer é assim, assim, assado, né? E talvez você que é dessa geração Baby Boom, você vai dizer assim, não, mas eu não sou assim, né? Isso pode acontecer, né? Ou talvez eu falar assim, a geração Y tem tal, essa e essa característica, né? E daí que você que é da geração Y, você pode falar, mas eu não tenho essa característica. Então, assim, nós não estamos tratando aqui de uma ciência exata, tá? A gente está tratando aqui o que lá na sociologia, né, eles chamam de o tipo ideal, tá? Então, são algumas características aí gerais que a gente vê, assim, de forma bem geral, né? Mas é claro que existem as exceções, né? Ninguém aqui vai se encaixar totalmente no que eu vou falar, tá? Mas o que eu vou falar são as características gerais aí, tá? Ok? Então, entendido isso aí, vamos lá, vamos detalhar um pouco mais essas gerações aí. Então, a primeira geração, que é a geração veterana, e quais são as características? Então, são pessoas aí hoje com mais de 67 anos, né? E pessoas que vieram aí de um contexto rural, né? Pré-urbanização. Então, esses são os nossos avós, né? Os nossos bisavós, tataravós, que vieram lá da roça, né? Que vieram lá do interior. Essas pessoas têm por característica colocar o dever antes do prazer. Então, normalmente, essas pessoas dessa geração, os tradicionais, né, eles cresceram em um ambiente de dificuldade, né, eles tiveram que trabalhar muito cedo, né, desde cedo, pegar realmente no pesado, né, e eles não tinham muito tempo para diversão, né, a questão do dever já está impregnado nessas pessoas, né. Eles têm também como característica
a se sacrificar pelos seus objetivos, né? Pelos seus filhos, né? Se sacrificar aí pelos seus netos, né? São aqueles avós que cuidam dos netos, né? Claro, quando os filhos não cuidam direito, né? Ou abandonam os filhos, aí eles então, pegam esses netos, filhos para criar, né? São pessoas formais, que gostam de regras, eles também se adaptam a atividades rotineiras, e é difícil para essas pessoas mudar a rotina deles, né? E normalmente essas pessoas respeitam muito a questão da hierarquia, fazem questão de chamar os mais velhos de senhor, ensinam os mais jovens a pedir bênção, né? Lembra disso, né? Então são as características aí dos veteranos, ok? A geração Baby Boomer, que é a geração aí que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Esses aí são aqueles entre 49 e 67 anos por aí, tá? Então, esses Baby Boomers, eles eram jovens ali no período do regime militar, como eu falei, né? Ali no período da Guerra Fria. Então, eles viveram todas essas tensões políticas aí no mundo, né? Eles eram jovens nessa época, né? Viveram todo aquele movimento cultural ali, né? De Bossa Nova, né? De Jovem Guarda, de Roberto Carlos, né? Eles são dessa época aí, né? Eles ainda valorizam a questão da disciplina, né? E o compromisso. Os baby boomers, eles têm muito orgulho, assim, de permanecer muitos anos na mesma empresa. Isso é uma característica deles, né? Eles gostam da disciplina, do compromisso, priorizam o trabalho e desejam a segurança e a estabilidade. Essas pessoas, para eles, o mais importante no emprego, por exemplo, né, no trabalho, né, é ter segurança, né, um emprego estável que dê para eles uma tranquilidade. Eles têm menos expectativas com relação a reconhecimento profissional, né, ou seja, eles acreditam que tem que encarar o trabalho mesmo, né? E o que vier daí é lucro, né? Eles têm, claro, dificuldades com a tecnologia, dificuldade em se adaptar, porque já eram adultos, né? Quando a tecnologia começou a se popularizar, tá? Então, esses são os baby boomers, tá? A próxima geração é a geração X, tá? Que é a minha geração aqui, tá? Então, esses são os nascidos ali entre 70, 84 a 85, né? Essa geração é a que mais tem dificuldade de formar-se uma identidade própria e unificada. Porque, assim, a geração X, ela está no meio das gerações mais antigas e as gerações mais jovens. Tá? Por isso, essa dificuldade de formar uma identidade própria, né, unificada, né? Às vezes, essa geração X, ela quer se encaixar nas gerações mais jovens, né, mas acaba não conseguindo, né, e também não consegue se encaixar nas gerações mais antigas, né? Então, é muito complicado aqui para nós sermos dessa geração X aí, tá? Mas, assim, a gente tem um pouco mais de facilidade com a tecnologia, né? Claro, temos algumas resistências ainda a algumas novidades, né? A novidade, né? Ainda somos meio tradicionais, né? Mas somos comprometidos também com os nossos objetivos, né? Então, normalmente, a geração X é assim, tá? Apegados a títulos e hierarquia, um pouco ainda,
tá? A nossa geração ainda tem um pouco disso, né? Então, a gente, por exemplo, né, na vida profissional, a gente tem que ser reconhecido pela experiência. E é por isso que essa geração, a gente da geração X, né, a gente fica incomodado, né, quando chega alguém com menos experiência que nós e toma o nosso lugar. Na realidade, a geração X tem um pouco de insegurança em relação às gerações mais novas que vem aí, tá? Mas estes somos nós, né? Então, a geração Baby Boomers e a geração X, tá? Falando aqui algumas figuras aí, pessoas conhecidas aí, para você ter uma ideia de quem é dessa geração, tá? Então, aí a gente tem aí o Steve Jobs, tá? Tem Ivete Sangalo, tem o Zico, né? Tá vendo o Zico aí, né? Zico é alguém que ficou aí muitos anos no mesmo time, você sabe disso, né? Tem uma identidade muito associada ao mesmo clube. Você tem aí, dessa geração, os personagens ali daquela, não sei quantos vocês conhecem, né? Aquela série Friends, né? Friends, e você vê ali toda a luta deles ali, né? Nessa série, com a tecnologia, né? Eles se sentem ali um pouco incomodados, né? Então você vê ali que é a típica geração X, tá? Os Friends, né? Na verdade, é a transição dos Baby Boomers para a geração X, ok? E aí, depois disso, muda a situação completamente. Quando chega a geração Y, tá? E o que seria a geração Y? Quem seriam dessa geração Y, né? É aqueles nascidos entre 86 a 99, antes de 2000, tá? São chamados também ali de milênios, tá? Porque eles estão ali naquela transição ali do milênio, dos anos 2000, né? Que já nasceram na era da internet. Esses da geração Y, eles dão pouca importância a títulos, eles não gostam muito de relações hierárquicas, eles preferem mais as relações horizontais, né, onde as pessoas estão ali no mesmo nível, tá? Eles passam, por exemplo, às vezes tem que falar com alguém no trabalho, né? E aí o que acontece? Às vezes eles não procuram ali aquele chefe imediato, né? O que eles fazem? Eles pulam logo lá para cima, né? Para falar logo com o chefão, né? Então eles gostam daquele contato mais direto, né? Eles pensam mais numa qualidade de vida do que numa estabilidade de carreira. Então, eles procuram mais uma carreira dos sonhos que se realizem profissionalmente daquilo que eles gostam, do que realmente uma coisa mais estável, né? Eles têm também como característica mudar facilmente de emprego, eles mudam muito de emprego, né? Eles não ficam muito tempo no mesmo trabalho, isso é uma coisa que eles... Na verdade, é uma coisa que eles não fazem questão, né, de ficar muito tempo num só trabalho, num só emprego, tá? São pessoas mais fragmentadas e plurais. O que é isso, né? É muito difícil, quer dizer, você olhar para essa galera também aí da geração Y e traçar um perfil de identidade, porque eles têm, assim, múltiplas identidades. Então, se nós, falando nós, por exemplo, né, assistir aí na nossa época, né, lá na TV, né, quando a gente era pequeno ali, a gente assistia a mesma coisa, né, tipo o Chaves, né, programa do Chaves, a TV Colosso, a Xuxa, né, e a gente conversava sobre isso na rua.
Mas essa outra geração, a geração Y, que já cresceu na internet, eles não estão assistindo, eles não costumam assistir a mesma coisa na TV, né? Então, eles ficam assistindo coisas completamente diferentes, né? A gente não, da geração X, a gente podia assistir o mesmo episódio várias e várias e várias vezes, né? Mas eles não, né? Eles não conseguem, né? Também, esses da geração Y, eles, como eu falei, né? Eles formam uma identidade completamente diferente uma das outras, tá? Então, o único vínculo entre eles acaba ficando um pouco mais difícil também por causa disso, tá? Daí temos depois a geração Z, tá? A geração Z são que nasceram aí a partir dos anos 2000 a 2010, né? Aí, esses já chegaram acostumados com a rapidez da internet, né? Por causa dessa influência da tecnologia, dessa rapidez da tecnologia, por causa disso, eles são mais impacientes e entediados, tá? Facilmente, esses da geração Z se entediam com as coisas, tá? Porque já nasceram nesse mundo rápido da internet aí, tá? Então, uma mensagem, por exemplo, aqui, que a gente está fazendo, né, que demora um pouco mais, isso já entendia eles, né? Então, vocês estão ouvindo aqui, eles já estão entediados com tudo isso que eu estou falando, né? Já estão ali, bora, desenvolve, vai mais rápido, né? Acaba logo. Então, esses são os da geração Z, né? Eles querem tudo muito rápido, né? E eles compreendem o mundo, as relações entre as pessoas, por meio da virtualização. Quer dizer, se você tirar o virtual deles, eles não conseguem se identificar mais, né? Porque eles estão acostumados a isso, né? Então, você sabe, né? Tira o celular dessa garotada aí da geração Z, já era, o mundo acabou, tá? Então, por causa disso, eles, claro, são mais individualistas, né? Tem um pouco mais de dificuldades em dividir, de trabalhar em equipe, né? Porque eles têm uma identidade fluida, né? Enquanto a geração Y são, assim, múltiplas identidades, aqui a geração Z, nós falamos de uma identidade fluida. O que é isso, né? Significa... o que isso significa? Significa, assim, que o mesmo indivíduo, ele assume várias identidades em vários momentos. Essa é a geração Z, né? Então, isso se torna cada vez mais difícil de você, por exemplo, vamos fazer uma programação na igreja para atingir todo esse público, falando da geração Z. É difícil, como é que você vai fazer isso, né? Se eles têm essa múltipla identidade, né? Veja como o desafio é grande, né? A linguagem, para ela, tem que ser uma linguagem assim, muito específica, né? Então, exemplos de pessoas aí dessa geração Z. A gente tem aí o Zuckerberg, né? Zuckerberg, se você não sabe, é o criador do Facebook, tá? A gente tem aí essa cantora Ludmilla, tem aquela galerinha ali do seriado, ali de Malhação, né? Tem o Neymar, dessa geração, né? Tem os YouTubers, tá? E são pessoas aí muito famosas, e provavelmente você nunca ouviu falar, você que é das gerações mais antigas, mas tem esses chamados YouTubers hoje, né? E você pode até não conhecer, mas os seus filhos adolescentes conhecem muito bem, né?
que são essas pessoas aí que têm esses canais aí da internet, que tem milhões de seguidores, milhões de inscritos aí nas suas contas da internet, né, e que influenciam aí essa turma, né. E assim, você que é das gerações mais antigas, mas essa geração Y, e principalmente essa geração Z, essa turma está ganhando uma grana, tá, na internet, que você nem imagina, né, sendo esses influenciadores digitais aí. Bem, e aí nós temos, então, a geração alfa, que é a geração da minha netinha, que nasceu agora, esses tempos, né, esses dias, né, que são aqueles nascidos aí depois de 2010 aí para frente, né, e a gente realmente não sabe o que vai acontecer com eles aí, enfim, para o futuro, tá? Então, depois de conhecermos um pouquinho sobre essas gerações, claro que tem muito mais coisa que a gente podia falar, mas eu queria só te dar essa ideia, né? A gente vai falar aqui um pouco mais sobre alguns conflitos na igreja, tá? Alguns conflitos na igreja, esses conflitos de gerações, tá? E eu vou listar aqui, só para você saber listar aqui 5 conflitos só, para a gente conversar, tá? Então, primeiro é a questão da hierarquia e da autoridade, tá? Então, geração Baby Boomer e X respeita a autoridade pela sua experiência, tá? Como nós falamos, respeita pelo seu título, né? Pelo reconhecimento ali formal. Então, o cara é pastor, então temos que respeitar ele porque ele é pastor, tá? É a posição dele. As gerações Y e Z, eles não necessariamente, para eles, a pessoa precisa ter um título, né? Para eles serem respeitados. É assim, né? Eu vou te respeitar se você conquistar a sua autoridade na minha vida. É dessa maneira que essas gerações mais novas pensam, tá? E assim, eu não falei, mas eu vou restringir. Esqueça, por enquanto, a geração dos tradicionais e da geração alfa, tá? Vamos pegar essas 4 gerações aqui, a geração dos baby boomers e X, que é a geração antiga, e a geração X, aliás, a geração Y e Z, que é a geração nova. Bom, a gente vai ficar olhando aí essas 4 gerações, tá? Só para você ter mais ideia aqui do que eu estou falando, tá? Então, falando dessa questão de hierarquia e autoridades, o conflito acontece aí, né? A geração mais antiga, Baby Boom e X, eles respeitam a pessoa só pelo fato da pessoa ter aquele título, né? Da pessoa ter aquela posição, né? Já as gerações mais novas, geração Y e Z, eles respeitam, mas se a pessoa ganhar o respeito deles. Então, veja que é uma atitude muito diferente aqui, né? Então, mas aí, o que acontece, né? No extremo, né, o que pode acontecer, por exemplo, com a geração dos baby boomers e a geração X, né? Que você acaba reconhecendo uma autoridade, a autoridade de alguém que não merece, só pelo fato dele ter título. No outro extremo, a geração Y e Z pode acabar rejeitando a autoridade só porque aquela pessoa, tipo, contrariou, ou porque tornou o critério muito subjetivo, né? Subjetivo demais, né? E é muito difícil a pessoa cumprir todos os requisitos para a pessoa me conquistar com a sua autoridade, falando aqui da geração Y e Z, geração mais nova, né? Mas veja, então, que é uma questão também bem diferente, né? Um exemplo disso, né?
certa vez um jovem estava dando uma palestra aí numa igreja, né? E ele falou que um pastor mais velho, né, ali, ele falou assim, né? Ele falou que depois que ele terminou aquela palestra, ele era um jovem, né? E aquele pastor mais velho chamou ele lá na sala dele, né? No gabinete pastoral ali, né? E quando o jovem entrou ali, tinha aquela plaquinha ali, né? Escrita, né? Reverendo, sei lá, João da Silva, né? Então tinha aquela placa ali em cima da mesa, né? E aí esse pastor mais velho, ele falou assim para esse jovem, disse, olha, o que é que eu preciso fazer para conquistar aí os mais jovens, né? Para alcançá-los. E aquele rapaz virou para ele e disse assim, disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa placa reverendo. Porque esse título já não tem mais tanta, já não quer dizer muita coisa para essas gerações mais novas, entendeu? Bem, outro conflito que eu quero falar também aqui, o segundo conflito, é a questão da pluralidade e inclusão, tá? O que é isso? Gerações mais antigas, a geração dos baby boomers e X, tendem a blindar a igreja de pessoas que ela acha que podem perturbar ou influenciar negativamente a igreja. Então, por exemplo, essas gerações mais antigas, elas acham, por exemplo, que a presença de pessoas viciadas em drogas, homossexuais, transexuais, né, pessoas com tatuagem, com piercing, com essas coisas, né, dentro da igreja, pode acabar influenciando negativamente a igreja. Então, elas tentam, o que elas tentam fazer? Elas tentam blindar e prezar pela santidade. E aí não gostam muito de diversidade, né? Então, acham que a diversidade cultural, né, atrapalha a cultura, né? Agora, já as gerações mais novas, geração Y e Z, elas gostam de inclusão, tá? Elas acham que a igreja tem que receber essas pessoas para influenciar essas pessoas, né? Para elas, a diversidade cultural é um valor que tem que ser promovido aí dentro da igreja, né? Então, no extremo, o que acontece em relação a isso? As gerações mais antigas, elas acabam não conseguindo mais se conectar com o mundo e influenciar o mundo, porque elas se blindam, né? E no extremo também, as gerações mais novas, elas podem também não querer mais fazer a diferença na vida das pessoas, né? E também, claro, se deixar influenciar, né? Achando aí que são imunes a essas coisas, tá? Então, são pensamentos, né? São diferentes visões também, tá? Outro conflito aqui é a questão de evangelismo versus ação social, tá? Então, para gerações mais antigas, tá? Geração Baby Boom e X, aí e isso é em relação à compreensão da missão da igreja, tá? Então, elas veem a missão da igreja num viés mais de conversionista, tá? Nós temos que evangelizar para ganhar almas. Essa é a nossa missão. Já as gerações mais novas, elas veem a missão da igreja num viés mais social, tá? Nós temos que fazer o bem à nossa comunidade, de mudar a vida das pessoas, né, combater a pobreza e apoiar políticas públicas que influenciam isso, né? Então, vejam que essa é uma diferença na verdade, sobre qual é a missão da igreja, né? Que essas gerações têm aí, tá? Esse é um outro conflito também. Um outro conflito é a questão da linguagem estética do culto, tá?
Os mais antigos, eles preferem um culto mais tradicional, né? Cânticos com um cunho mais teológico, né? Uma melodia mais tradicional, né? E são apegados aí a alguns elementos do culto, como púlpito, né? Como vestes, etc., né? Já as gerações mais novas, elas têm um apego menor a esse tipo de estética, né? Elas estão um pouco mais preocupadas em tipo assim, né? Tudo bem, elas sabem, né? Tudo bem que tem que ter essa teologia do cântico, né? Mas eu prefiro uma melodia, né? Que toque no meu coração e tudo mais, né? Eles não estão tão apegados a um objeto, né? E não tão apegados à veste, tá? Então, essas são diferenças também, né? Tem até uma fotinha aí que você vê aí um culto mais moderno, né? Um culto mais contemporâneo, luzes apagadas ali na congregação e ali o foco no palco, né? E do outro lado, um culto mais tradicional, né? Mais ou menos é como a gente está acostumado aí nas igrejas, né? Bem, o último conflito também que eu quero falar, isso aqui é só para você pensar como é a coisa, tá? O último conflito, uma identidade denominacional e as tradições, tá? Então, os mais antigos, eles valorizam muito a identidade denominacional, fazer missões através de uma convenção ou de uma junta de missões, tá? Para eles, revista de escola dominical, né, da nossa própria convenção, da nossa própria igreja, né? Então, não existe essa identidade evangélica, né? O evangélico, ele veste para eles, o evangélico ele tem que vestir uma determinada roupa, né? Evangélico não tem que fazer tatuagem, né? O evangélico ele tem que carregar a Bíblia na mão, né? Então esse é a geração mais antiga, né? Por outro lado, você tem gerações mais novas que falam assim, não, nós podemos fazer missões por nós mesmos, né? Nós podemos plantar uma igreja de forma independente, né? Nós podemos fazer cursos na escola dominical com outros livros aí, né? Que não precisa ser necessariamente da nossa convenção, da nossa igreja, né? Para eles, o evangélico pode sim fazer tatuagem, estou falando das gerações mais novas, né? Não tem problema nenhum, né? A pessoa colocar ali aquele alargador na orelha, né? Aí não faz diferença. Então, veja que essa é uma questão de identidade denominacional, né, e evangélica também. Isso também são espécies de conflitos que acontecem, tá? Então, eu falei desses 5 conflitos aí, só para você ter um exemplo como acontece mesmo, tá? E agora, vamos ver alguns versículos na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre essa questão sobre as diferentes gerações, tá? Vamos olhar na Bíblia agora, tá? E eu sei que você que é das gerações mais antigas já estava incomodado, né? Esse cara não vai ler nenhum versículo da Bíblia, mas os da geração mais nova nem estavam se ligando nisso. Só para você ver como é a coisa, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz realmente sobre essas diferentes gerações, tá? Primeiro, a Bíblia fala que essas gerações são passageiras, tá? Eclesiastes 1:4. Eclesiastes 1:4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A nossa geração, ela não é melhor que as outras. É apenas mais uma. Que tem as suas qualidades e os seus defeitos, tá?
A minha geração, a sua geração, seja você um baby boomer, seja você geração Y e Z, a sua geração não é a melhor, tá? Não é a ideal. A sua geração tem qualidades, a sua geração tem defeitos, tá? Mas ela vai passar. Daqui a 100 anos, nossas gerações não farão a menor diferença aí, tá? Nós precisamos ter consciência dessa transitoriedade. Segundo versículo que eu quero ver é que Deus está acima das gerações. Lamentações 5,19 diz o seguinte: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Deus não muda a cada geração e não tem nenhuma preferência por uma geração especial. Ele quer alcançar todas, né? Nós cremos que a linguagem da Bíblia ela é atemporal e ela pode alcançar a todos, tá? Então, Deus ama todas as gerações, não é que a mais antiga é pior, ou a mais nova é a melhor, ou que está chegando agora, os que estão chegando agora, né, geração alfa, né, são piores ou são melhores que os mais velhos, não é disso, né? Deus ama todos e quer se comunicar com todos. Então, o próximo versículo aqui nos diz que é responsabilidade das gerações mais velhas discipular as gerações mais novas, a geração seguinte. Salmo 145, versículo 4 diz: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então, a responsabilidade das gerações mais velhas é ensinar as gerações mais novas e assumir essa responsabilidade. Se as gerações mais novas se perderem, pode ser que a responsabilidade disso seja das gerações mais velhas, que não assumiram o seu compromisso, né? Mas o que pode acontecer também é que as gerações mais novas não terem essa humildade, né? Humildade de reconhecer a experiência das gerações mais antigas. Tem isso também, né? O que elas têm a oferecer para elas, tá? Então, o próximo versículo nos diz que as gerações novas também devem ter critérios para questionar a geração anterior, tá? Provérbios 22, 28 diz: Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. É claro que nem tudo que as gerações novas questionam aí é imutável. Há coisas que as gerações mais antigas trazem que são tradições, né, que ficaram aí datadas do tempo e podem ser questionadas sim, tá? Mas também existem coisas que as gerações novas têm que refletir. Vale a pena eu derrubar isso que as gerações mais antigas deixaram, tá? Então tem que ter essa reflexão. Então tem que ter essa sabedoria aí, né? A geração mais nova tem que ter essa sabedoria aí, né? Em relação a isso, tá? E para terminar, aqui a última parte, tá? Eu queria falar como harmonizar, então, as diferentes gerações na igreja e na família, tá? Primeiro, diálogo. Diálogo para entender as diferenças. As diferentes gerações precisam dialogar para poder se entender. Se você só conversa com pessoas da sua geração, você não vai aprender como pensa a outra geração.
e você não vai conseguir aprender o que aquilo ali pode trazer para a sua vida de melhor. Você vai se manter aí num gueto, né? Então, todo conflito de gerações é um choque de culturas, porque o que, na verdade, nós temos são culturas diferentes. Toda essa dificuldade de comunicação que a gente vê aí, né, que acontece aí nas redes sociais, né, e essa polarização que acontece, né, quando eu falo polarização, lados opostos, né, tudo isso que acontece aí, que a gente vê, acontece também entre as gerações, né, as gerações, elas passam a ter dificuldades, né, aí em dialogar, né, e passam a dialogar somente com quem pensa igual. Ora, como nós vamos conseguir conviver, compartilhar, se nós só falamos com quem é da mesma geração? Então, você que é mais velho, você tem que conversar um pouco com os mais jovens. Você que é mais novo, você tem que tentar conversar com os mais velhos. Diálogo, né? Segundo ponto, é a questão da humildade, né? Humildade para respeitar as diferenças. Então, veja, né? O seu jeito de pensar não necessariamente é o melhor. Muitas coisas são gostos pessoais seus, são preferências suas, né? Por exemplo, né? Comer comida japonesa, sushi, sashimi. Eu não gosto, né? Mas a Sami, a minha esposa, ela ama essas coisas, né? Então a gente convive aí na mesma casa, né? Mesmo tendo gostos diferentes, né? Da mesma forma, eu, meus filhos, netos, né? A gente vai ter gostos diferentes. Da mesma forma, as pessoas na igreja vão ter gostos diferentes. Você tem um gosto aí, e o seu gosto musical é para um determinado tipo de melodia, o mais novo, ele vai ter um gosto por outro tipo de melodia, diferente do seu. Então, são gostos e nós temos que respeitar as diferenças. Não necessariamente tudo que eu penso é o melhor. Porque se fosse assim, se o mundo tivesse que ser como eu penso, né, seria impossível realmente a convivência, tá? Próximo ponto, para essa harmonização entre as gerações, é aprender com as diferenças. E aqui é um ponto que eu vou parar um pouquinho mais, né? Porque, assim, temos muitas coisas boas para aprender, tanto com as gerações mais velhas, quanto com as gerações mais novas. Às vezes, buscar esse equilíbrio, né, é uma coisa que nós devemos estar buscando, né? O equilíbrio entre essas coisas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí daqueles conflitos que nós falamos lá atrás, né? A questão da missão da igreja. É evangelismo, ganhar almas, ou é ação social, mudar o mundo? Não dá para fazer os dois, será? Será que não é possível levar o amor de Deus, socorrendo o que está necessitado, e ao mesmo tempo levar a palavra de Deus e a salvação no Evangelho? Claro que é, tá? Agora, se eu for na polarização, né, um para cá e um para lá, as gerações, claro, que não vão conseguir se entender, né? Mas é claro que é possível conviver com essas duas visões, né? Outro exemplo, a questão aí que a gente deu da autoridade e do testemunho, tá? Eu acho ótimo essas duas visões, na verdade, né? Essas duas visões conjugadas aí dessas gerações, né? É claro que nós temos que reconhecer a experiência das pessoas, né? E o cargo que elas ocupam. Mas eu também
preciso exigir ou demandar dessa mesma pessoa que ela também tenha uma vida digna, né, do título que ela carrega, né, e que ela realmente conquiste a autoridade pelo exemplo, tá? Então, é claro que dá para conviver com essas duas visões. Então, aqui a questão da linguagem e a centralidade do culto. Será que é possível mudar, eu contemporalizar a linguagem do culto, eu manter a centralidade da palavra? Claro que é. Eu não ser pragmático, né, apenas ali para produzir sensações emocionais nas pessoas, né? Eu tenho uma linguagem que fala realmente a mente e o coração. Claro que é possível harmonizar e aprender aí com os dois, né? A questão da santidade, por exemplo, também, né? A questão da santidade e da pluralidade que nós falamos. Isso aqui é muito importante, né? Será que é possível conviver com as pessoas do mundo ou eu incluir pessoas de fora na igreja para poder ser bênção na vida delas, sem me contaminar com isso? É claro que é possível, né? E é isto que nós temos que tentar alcançar, esse valor que vem das duas gerações. A questão da identidade e da tradição. É claro que também é possível formar uma identidade comum com outras igrejas, não necessariamente mantendo práticas, só porque a gente já faz isso anos e anos, né? E nunca podemos mudar. Diferenciar o principal e o secundário. Tem coisas na igreja que são coisas principais, são mandamentos, são ordens, né? E tem coisas que são secundárias. Tem coisas que nós temos que fazer de forma prioritária. Tem coisas que nós vamos discutir, mas também não vamos queimar tanta energia nisso, né? Então, por exemplo, né, a questão do amor ao próximo e da tatuagem, por exemplo, né? Qual dessas discussões você acha que é mais importante na igreja? Claro que é o amor ao próximo, né? Claro, nós vamos falar sobre tatuagem, por exemplo, né? Sobre conflito do adolescente que quer fazer e o pai não gosta, o pai acha que é pecado, né? É claro, a gente vai aconselhar aquele pai, aquele adolescente, né? A gente vai falar sobre essas questões na EBD, né? Claro que a gente vai falar sobre isso, né? Vai discutir sobre isso, mas isso não pode ser a coisa mais importante na igreja, tá? Isso não pode. Porque se nós fizermos isso, o principal, que é o amor ao próximo, que é pregar o evangelho, vai acabar ficando em segundo plano, tá? Então, nós temos que aprender, no conflito entre gerações, diferenciar o principal e o secundário, ok? Então, essa é uma questão importante também aqui, tá? E, por fim, precisamos prezar pela essência antes da forma. Tem coisas que são princípios e tem coisas que são forma, né? Princípios são a essência e as formas são transitórias, tá? São linguagens, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela é um princípio, né? Se ela vai ser no papel ou se ela vai ser no celular, isso é forma. Agora, aí vem o erro das duas gerações, né? Erro da geração antiga, achar que a Bíblia no celular não é Bíblia. É Bíblia. Erro da geração nova, achar que só porque eu estou com a Bíblia no celular, durante o culto, eu posso ficar ali no Facebook, posso ficar ali no WhatsApp, posso ficar ali no joguinho, tirando foto, tá? Então, é erro também, tá? É possível mudar a forma, mas eu preciso manter o princípio. O princípio, ele não muda. A forma pode mudar.
a geração nova e a geração antiga tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. Ok? Então, que Deus nos abençoe e que possamos realmente conviver em harmonia na igreja e na família com essas diferenças entre as gerações. Que Deus nos abençoe.